Rapaziada, o Flamengo eliminou o Racing na semifinal de Libertadores e agora está na final aguardando Palmeiras ou LDU. Bora dar uma olhada aí na reação da mídia aí que tá falando disso aí, bora. Você acha que ele deu... Porque a nossa discussão aqui é a seguinte, todos entendem que foi um exagero da arbitragem, tá? Todo mundo entende isso. Mas alguns aqui entendem que o Plata também deu mole, né? Não podia dar mole do jeito que deu. Aí é que eu quero te ouvir. O Plata deu mole, ou mesmo assim, você fala, pô, mesmo assim, não tinha que expulsar. É confortável agora falar daqui, eu entendo os dois lados. Dar mole, então, é assumir que a arbitragem ela é fraca, ela não entende o que é um lance ali, que pode ser um tapa, que é um soco de fato, que você vira e enche a mão para dar um soco a alguém. Em segredo. Ou é um tapa para tirar alguém. Eu acho que assumir o risco é muito essa coisa do... Eles podem fazer qualquer coisa aqui, o jogo tá pegado. Então assumir o risco talvez tem muito disso. E quem defende que não deveria ser uma expulsão, acho que a mesa entende que foi exagerado, eu também acho que foi exagerado, é porque de fato um tapa, um sai daqui, um chega pra lá, não é algo pra, naquele momento do jogo especialmente, já tinha passado muita coisa da partida, talvez um cartão amarelo, talvez chegar ali, deixa disso, deixa pra o juiz mais experiente, o juiz que tem um jogo pra si, ele sabe controlar isso, e o juiz dá uns tiros, é bem na nossa frente, ele dá um tiro correndo, muito provavelmente orientado pelo árbitro assistente, pelo bandeirinha, ele dá um tiro numa convicção para dar, parecia que tinha sido uma agressão, parecia que tinha um tiro, um soco, algo assim, não foi uma coisa, eu entendo quem fala que assumiu o risco, mas assumir o risco é entender que a arbitragem tá, sabe, ela pode fazer qualquer coisa pro bem e pro mal, mas eu não acho que dá para colocar na conta do Plata exatamente esse risco. Se eu ouvir um pouquinho, acho que foi o Jean que falou isso, tipo, não consigo entrar nessa de ele assumir o risco, acho que não, a gente acaba colocando na conta do jogador um erro que para mim é da arbitragem. É isso. Ele cai ali numa disputa, ele meio que vai tentando tirar a pessoa e porque pega ali numa região um pouco mais embaixo, aí fica aquela coisa, aquela pressão, tudo mais, então acho que é mais ou menos essa minha leitura, mas acho que o Birner falou, só para eu não me alongar. Fala, Vitor, diga aí. Eu acho que nessa hora, os brasileiros, nós, tomamos um baile dos argentinos. Porque no lance exatamente inverso, jogando fora de casa, um argentino pega... Mas o Plata não é brasileiro. Não, tô falando de nós aqui, imprensa. Nossas opiniões. Tô falando do jogador. Tá. Nossas opiniões. Porque no lance inversamente, igual, se tem um argentino caído e um brasileiro faz isso, o argentino roda no chão, aproveita para chamar o cartão amarelo do cara que puxou o cabelo, ajuda a tomar o cartão. Não, jornalista. Oi? Quer fazer seu jogador, não jornalista. Eu acho... Perfeito. Perfeito. Só que do mesmo jeito que o jogador nosso não faz e toma um baile, nós estamos tomando um aqui também. Porque assim é a arbitragem. A gente sabe que jogar fora de casa, uma semifinal de Libertadores, é assim. Exatamente, sabe. E uma das coisas do futebol... Há séculos é assim. Futebol não é um local de justiças. Futebol é um jogo. Não, mas peraí, gente. Aí eu quero... O argentino usaria isso para a gente vai defender ou não. Revisar o erro da arbitragem. Não. Galera, realmente assim, Eu entendo que realmente existe o risco do Plata tomar um cartão vermelho, que seja, qualquer jogador, mas a arbitragem do... Esqueci o nome do árbitro agora, mas a arbitragem da equipe eu achei muito fraca. O bandeirinha do lado ali podia ter falado, não, o jogador do Racing também incitou aqui a agressão, então eu expulsava os dois, né? Por mais que o Plata tenha dado, sei lá, o tapa, enfim, o soco na perna do cara, e o cara fez aquela cena toda, o árbitro de Libertadores, ele tem que saber que na Argentina vai acontecer isso. Então, assim, como foi um vermelho direto, sequer o VAR chamou para analisar a jogada, assim como na expulsão do lance do Léo Ortiz, e não fez assim com o lance do Plata. Isso é um erro. Numa semifinal de Libertadores, tirou o Plata da final, né? Não é questão de querer choro, mas se todos brigam por um futebol justo, o Flamengo tem sido prejudicado continuamente durante esses anos, essas últimas temporadas e esses anos aí. Então não vem com essa, que é Varmengo, que é não sei o que. Cara, não é. A questão é ser justo. A expulsão do Plata, para mim, foi muito criteriosa, foi muito extrema. É uma coisa que não tinha necessidade. Se era para expulsar, eu sou assim. Se os dois estão incitando a confusão, expulsa os dois. E o Plata tava lá deitado, com dor, porque acho que o cara deu uma ajoelhada na nuca dele, e o jogador do Racing foi provocar.
E a provocação, ela faz parte do futebol dentro de campo na questão do jogo, não de querer desestabilizar psicologicamente o outro, no meu ponto de vista. Eu posso desestabilizar meu adversário de várias formas, mas dessa forma que o argentino faz, eu acho que isso é o velho futebol. O novo futebol não é assim, né? Enfim, o Flamengo passou, isso é o que importa, né, rapaziada? Complicado. Mas bora dar uma olhada aí o que o pessoal do UOL tá falando. Eu achei... Como eu classificaria? Eu achei o que tem de melhor esse Flamengo do Felipe Luiz. Que é curioso, né? A gente fica tentando, às vezes, analisar a trajetória de um técnico que saiu também depois de Fortaleza. O time saiu chamuscado de Fortaleza e o Felipe Luiz particularmente com essa situação da teimosia, enfim. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o Felipe Luiz completou um ano de Flamengo faz um mês. E não é um ano de Flamengo, ele completou um ano como técnico profissional há um mês. Ele é praticamente um estreante. E vamos combinar, um estreante que o Mauro lembrou desse jogo com o Corinthians, e de fato, na Copa do Brasil do ano passado, ele lembrou muito pelas circunstâncias essa armação tática com a linha de 5. Em um ano e um mês, o Felipe Luiz ganhou uma Copa do Brasil, o time estava desacreditado, ele leva o time à final da Libertadores e ele está disputando o Brasileiro de pontos corridos na ponta, coisa que o Flamengo não fazia há muito tempo. Então é um recorte excelente para um técnico principiante, espetacular. Não é normal isso, né? E acho que ontem ele teve essa versão mais Simeone, digamos assim, do que própria, só citando as fontes, né, que ele bebeu, né, que ele passou como jogador, que eu acho, para mim, a principal virtude do Flamengo dele, que é a capacidade incrível de não tomar gols. Porque, normalmente, talvez pela essência, pelo DNA rubro-negro, pela expectativa, pelo seu malvadão, como você fala, a gente fica imaginando o Flamengo do Arrasca, o Flamengo do Bruno Henrique, o Flamengo do Samuel Lino, do Pedro. O Felipe Luiz transformou o Flamengo no Flamengo do Rossi, que é um goleiro que não toma gol. E um time que não toma gol, ele está perto de ganhar tudo. E o Flamengo está perto de ganhar a Libertadores e está perto de ganhar o Campeonato Brasileiro de pontos corridos também. Esse é o principal diferencial deste Flamengo. É a capacidade inacreditável de não ser vazado, né? E ontem foi assim, na eliminatória foi assim, ele não tomou gol algum. E a linha de 5 dele é a melhor coisa que tem. E por que o time não pode jogar assim de vez em quando? Né? É pecado? Não, ainda mais nessas circunstâncias. O Casão foi muito feliz no intervalo. Porque a Libertadores, ela tem muito isso. O modo como um árbitro conduz a Libertadores é muito parecido, independentemente. O árbitro normalmente é caseiro, normalmente ele vai mais rigoroso com o adversário, chega a expulsar, mas depois que ele expulsou o jogador, não tem mais jogo. E para um time que não tem criatividade contra o Racing, foi o pior dos momentos. Todos os momentos bons do Racing foram com o Flamengo atacando o Racing. No primeiro. E a linha de 5 do Flamengo, que entra o Danilo lá e o Bruno Henrique como escape, fechou totalmente os espaços e o Flamengo praticamente não correu riscos. É claro que a coisa fica viva até o acréscimo, o Casão descreveu bem também, uma hora o bumba meu boi, a bola cruzada ela pode sobrar, como sobrou para o Vieto, mas é incrível a capacidade do Flamengo não ser vazado. E aí, Tironi, com essa marca, nós podemos ter um Flamengo, não o Flamengo que foi há 4 vezes na final da Libertadores em 7 anos. A gente pode ter de novo um Flamengo que vence numa mesma temporada Brasileirão e Libertadores, que é muito difícil. O Botafogo fez isso ano passado e o Flamengo, mesmo o Flamengo fez com o Jorge Jesus lá atrás. Mas, se você pegar o recorte, o Jorge Jesus era um técnico consagrado, tinha passado por um monte de lugar, surpreendeu. Mas quem surpreende mesmo é o Felipe Luiz em um ano de trabalho, com uma Copa do Brasil, uma final de Libertadores e a disputa do título brasileiro, né? É muita coisa para pouco tempo de treinador. Ele vai errar, ele não vai ser perfeito, ele vai fazer algumas escolhas erradas. A estratégia de Fortaleza foi errada, a gente insiste nisso. Ontem tem uma coisa curiosa na coletiva
não sei se o Mauro concorda, e achei muito pertinente. Ele falou, ele fez um apelo ao torcedor do Flamengo. Por favor, ajudem os jogadores que estão sem confiança a recobrarem a confiança, porque eu vou precisar deles. Então ele já sinalizou contra o Sport, que é isso agora. Agora a bola, a batata quente está com o Palmeiras. Vai pro Palmeiras, já está aqui, ó. Já está aqui em São Paulo, a batata quente, que está chovendo. O Flamengo joga com o Sport no próximo final de semana pelo Brasileirão. O Palmeiras ainda tem que se classificar na Libertadores. E o Palmeiras vai a Caxias. O Flamengo recebe o Sport. E aí o Felipe Luiz vai dar, enfim, um descanso. Vocês viram ontem? Ah, não, porque o Flamengo só trocou 4 jogadores em relação ao Racing para jogar com... Como foi a atuação física do Arrascaeta e do Jorginho ontem? Os caras não conseguiam jogar. Evidente. Os caras estavam em Fortaleza, os caras não conseguiam andar em campo. O Jorginho não conseguia. Até os 30 minutos do primeiro tempo, ok. Depois dos 30 minutos não dá, não deu mais. O Luiz Araújo também cansou. O Varela foi sobrecarregado. Não tem mágica para quem joga tantas partidas. Então ele vai ter que dar o descanso para todo mundo, possivelmente, para a maioria, contra o Sport em casa. E vai ter que usar os caras que têm pouca confiança. O Samuel Lino, o Everton. Rapaziada, eu não vou estender muito aqui a fala do Arnaldo, não, para o vídeo não ficar muito longo. E eu separei essa imagem aqui, é um detalhe que eu vi. O Bayern de Munique, né, dando parabéns ao Flamengo pela classificação da Libertadores, né, rapaziada? A gente sabe que, né, o Bayern foi o nosso algoz aí no Mundial de Clubes, mas o futebol é assim mesmo. O Flamengo não abriu mão das suas características, né? Enfim, tomou 4-2, mas faz parte do futebol. O importante é que o Flamengo não perdeu a identidade. Sobre a partida de ontem, não tem assim o que falar, só comemorar mesmo, porque eu acho que o Rossi e o Pulgar foram os principais. Assim, acho que o sistema defensivo inteiro foi bem. Varela, Alexandro, Jorginho marcou muito. Se perdeu um pouco na saída ali, por causa da movimentação do meio de campo do Racing, mas também fez uma partida brilhante. Enfim, Carrascal. Eu acho que o Flamengo só faltou o gol mesmo, né? Era um jogo com uma tensão muito alta, muito nervoso. Enfim, o importante é que deu tudo certo. Flamengo na final. Agora aguarda Palmeiras ou LDU. E eu ainda acho que vai dar Palmeiras, hein? Eu acho que o Palmeiras vai virar essa partida aí e vai para a final. Vai ser Flamengo e Palmeiras a decisão da Libertadores. Mas esse, rapaziada, esse é o vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido. Beleza? Comenta aí o que vocês acham aí. Fechou? E se inscreva no canal para não perder nada. Falou, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu que valeu.